E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui conversar com vocês hoje sobre o novo plano diretor. Ontem saiu talvez a última audiência pública antes da empresa que foi contratada encaminhar o projeto de lei para o executivo e o executivo encaminhar o projeto de lei para a Câmara para as últimas discussões antes da aprovação. Eu tive uma grata surpresa. Eu fui cheio de pedra na mão para pedir mais liberdade porque o atual plano diretor é muito restritivo. Eu tenho batido na questão do plano diretor faz muito tempo. E cheguei lá enlouquecido para fazer um barraco e pedir, pelo amor de Deus, que a gente tivesse mais liberdade. Mas não foi preciso. Depois de várias audiências que ocorreram antes, os próprios estudiosos do novo plano diretor já perceberam que o atual é muito amarrado. Antes da audiência, foi discutido o plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana, ele vai dar uma impactada na cidade. Talvez nem todo mundo goste, mas é para atender a alguma legislação que está em vigor. Por exemplo, os caminhões teriam que vir lá do posto Job, ia ser feita uma perimetral na volta da cidade. Mas é um planejamento, não há recursos para isso, não se tem ideia de quanto vai custar, mas é um planejamento de longo prazo, até para poder captar recursos federais e estaduais e até mesmo alguma obra que na cidade poderia ser feita com base nesse plano de mobilidade. Então eu acho que vai acontecer alguma intervenção mais severa na nossa rotina de quem anda aqui por São Cepé, principalmente quem trafega aqui de caminhão, mas eu acho que no longo prazo vai ser bom. Não vou botar minha mão no fogo, mas eu acho que vai ser bom. Mas voltando para o plano diretor, achei o plano diretor apresentado muito melhor do que o atual. Esse plano diretor vai melhorar o zoneamento da cidade, vai deixar com que a gente aproveite melhor os terrenos de São Cepé, com um índice construtivo maior. Ele amplia também a zona central, que não é o centro de São Cepé. A zona central é diferente do bairro centro. Então a zona central de São Cepé, ela vai ir, pelo que eu entendi, até a rua 15. Hoje ela vai até a rua Oswaldo Aranha. Então a gente vai aí aumentar umas 2 quadras para cada lado. Nessa região, os terrenos podem ser melhor aproveitados, construir mais dentro do terreno e ter um melhor aproveitamento para a cidade, para essa estrutura que já existe. Uma coisa que a gente colocou lá foi sobre o tamanho dos lotes. Foi apresentado lotes com testada de 10 ao invés de testada de 12, porque tinha muitos de testada de 12, agora a gente tem testada de 10. A área mínima do lote eu achei alta. Eu vi ali 360, 300 metros, eu vi muito alta essa área mínima para o lote. Isso significa que teriam menos lotes dentro da mesma quadra. E eu acho que a gente tem que aproveitar melhor. Em vez de a gente expandir muito a cidade, a gente aproveitar melhor. Isso faria com que o preço do lote também baixasse. Hoje as pessoas fazem casas de 35, 45 metros quadrados, principalmente aquelas pessoas que pegam recursos nos bancos, em programas como Minha Casa Minha Vida, ou até recursos da Caixa Federal para construção. Essas casas elas têm 35, 40, 60 metros, depois a pessoa faz um aumento, mas definitivamente não precisaria de um terreno de 360, de 300 metros quadrados. Poderia ser tranquilamente um terreno de 200 metros quadrados. Outra coisa que eu comentei foi a respeito da isenção do recuo de 4 metros. Na zona central, existe uma isenção desse recuo de 4 metros. Nas demais zonas, não. Eles exigem ainda um recuo de 4 metros. Isso obriga com que as pessoas deixem a área verde, aquela área de permeabilidade. A área de permeabilidade, às vezes, fica na frente da casa. E aquilo ali praticamente não é aproveitado. Então as pessoas poderiam fazer a garagem na frente da casa se não existisse essa isenção de 4 metros, ou pelo menos que essa isenção de 4 metros não atingisse garagem, porque daí a pessoa poderia fazer a garagem na frente, evitando às vezes que ela colocam 2 portões. Vocês podem andar por São Cepé e vocês vão perceber que as garagens têm 2 portões. A pessoa entra, aí tem um portão, entrou no pátio, e depois tem o portão da garagem, por conta desse recuo. Então, a pessoa dentro do lote dela, ela vai decidir aonde que ela vai deixar a área verde. Essa decisão não passa pelo plano diretor, porque a pessoa tem direito à propriedade. Foi alegado que
era por estética, era por cômodo, porque às vezes as pessoas perdem o sol, o vizinho pode perder o sol na frente da casa porque o outro vizinho fez a casa na frente, por causa de circulação de ar, etc. Bom, eu acho que as pessoas podem construir aonde elas quiserem no lote delas. Ah, vai tirar o sol do vizinho, vai fazer sombra para o vizinho. Isso é uma consequência de morar na cidade. Não tem como não fazer sombra para o vizinho. A tua casa, em algum momento, ela vai fazer sombra para o vizinho. Em algum momento do dia, ela vai fazer sombra. Assim como a casa do vizinho vai fazer sombra para ti. É do convívio da cidade. Acho que a pessoa poderia construir onde ela quisesse dentro do lote, porque esse benefício já está sendo dado às pessoas que moram no centro. Então, qual é a diferença dos proprietários de lote no centro e os proprietários de lote nos bairros? Eu acho que não tem diferença. Acho que a pessoa constrói aonde ela quer dentro do lote dela, respeitando, obviamente, a taxa de permeabilidade. Sobre o interior, foi falado lá uma bobagem. Eu até achei que eu estava no stand-up. Falaram o seguinte, porque tem áreas em Saint-Cepé que a gente não poderia explorar soja, arroz, gado. Nós deveríamos explorar como turismo. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Alguém chegar aqui em Saint-Cepé e dizer que a gente vai ganhar dinheiro com turismo é uma piada. Não passa de uma piada. A pessoa não conhece Saint-Cepé, não tem a mínima noção e nem precisaria conhecer Saint-Cepé, né? Saint-Cepé está a 300 quilômetros de Porto Alegre, Saint-Cepé está a 300 quilômetros da fronteira com o Uruguai ou com a Argentina, está a 400 quilômetros da divisa com Santa Catarina. Nós não temos cidades com gente em roda. Imagina só o que foi gasto lá no Recanto Maestro para atrair o pingo de turista que atrai, que é muito pouco. Eu vou seguido no Recanto Maestro para reunião, para evento, para alguma coisa assim, e vai muito pouca gente para lá. Aí tu imagina a gente fazer um investimento aqui em Saint-Cepé ou imaginar que a nossa vocação é para o turismo. Coisa absurda, isso não existe, isso aí tem que ser... mas é uma diretriz... Não, começa como uma diretriz e termina como uma obrigação, para não produzir, para não... Enfim, eles acham que a gente vai deixar de ganhar dinheiro com o que a gente tem vocação, que é a agropecuária, para ganhar dinheiro com o turismo rural. Uma bobagem sem precedente. No entanto, teve uma coisa que eu achei interessante. Se o plano diretor ele vai ser aplicado no interior, Pansi, Terceiro, etc., também deve ser observado a questão dos rios, né? Das barragens que fazem nos rios para puxar água, etc. A gente sabe que o produtor precisa de água, mas o produtor deve fazer a sua barragem e deve deixar o rio andar, deve deixar o rio correr e obedecer um limite do que ele pode ou não tirar desse rio para sua lavoura. A gente tem que cuidar mais dos rios de Saint-Cepé, das sangas de Saint-Cepé, das nascentes, dos olhos d'água, onde ali tem um olho d'água, vamos cuidar aquilo ali está passando o rio, vamos preservar a mata ciliar, mas em compensação vamos facilitar para o produtor rural poder construir açude. Salvo engano, até 50 hectares as licenças são todas por Saint-Cepé. Nós poderíamos facilitar a construção dessas barragens. Se isso for possível discutir no plano diretor, beleza, vamos discutir no plano diretor. Acho que não é um instrumento adequado. Mas se a gente não discutir no plano diretor, a gente vai ter que acabar discutindo, mais cedo ou mais tarde. Estudo de impacto de vizinhança. Hoje, o estudo de impacto de vizinhança é obrigatório para quase todo mundo em Saint-Cepé. Todo mundo que tem um pequeno comércio, que tem uma clínica, que tem qualquer coisinha, uma clínica de odontologia, algo do tipo, essas pessoas já são obrigadas a fazer estudo de impacto de vizinhança. Muitas vezes, empresas que já estão há anos no mesmo local, elas ainda se obrigam a fazer estudo de impacto de vizinhança até para renovar o seu alvará. Nesse novo plano diretor, como vai ser muito menos restritivo, o estudo de impacto de vizinhança, ele vai ser usado quando existir alguma atividade dentro daquele zoneamento que não seja permitida. Ou seja, naquele zoneamento não é permitido comércio pesado, não é permitido serviços de engenharia, de material de construção, não é. Mas o investidor, ele apresenta um estudo técnico dizendo que não será impactada aquela vizinhança em decorrência da atividade dele. Então é proibido, mas se tu conseguir comprovar que não vai impactar, tu ainda pode abrir.
Hoje, tu tem que apresentar esse estudo de impacto de vizinhança para abrir o negócio. Tem que apresentar esse estudo de impacto de vizinhança para te abrir o negócio numa zona que diz que tu pode ter aquele negócio. Em tal zona pode ter aquele negócio. Ok, vou lá botar, apresento o estudo de impacto de vizinhança. Poxa, como? Por que eu preciso? Hoje precisa. E com o novo, não. Com o novo, tu só vai precisar apresentar um impacto se tu insistir e investir num local em que não pode. Mas se tu fizer alguma compensação, se tu fizer algum ajuste no teu negócio, tu ainda poderá investir naquele lugar. Então, isso facilita para o empresário, isso facilita para quem quer investir, isso dá segurança jurídica para as pessoas. Ora, eu vou investir naquela cidade, a atividade que eu quero, segundo o plano diretor, é permitida ali, então eu vou lá e construo, sem falar com o prefeito, sem falar com o vereador, sem pedir nada, eu simplesmente vou lá exercer o meu direito fundamental à livre iniciativa. Isso é lindo. Tu não precisar falar com ninguém, não precisar pedir peteca para ninguém para te abrir o teu negócio. Isso é excelente, isso é o que a gente precisa. Infelizmente, o plano de 2018 do governo Léo Girardello foi a coisa mais restritiva do mundo. Sempre que alguma pessoa precisava abrir um negócio na CPE, ela tinha que ter o canetaço do prefeito, porque senão não podia. O canetaço do prefeito era feito para que as pessoas pudessem trabalhar. Agora o canetaço do prefeito vai ser para impedir as pessoas de trabalhar realmente. Então eu acho que dificilmente algum prefeito vai querer negar alguma coisa, até porque o plano diretor vai dar base para o empresário entrar com mandado de segurança contra o prefeito que não liberar o alvará. Quer dizer, agora o direito está na mão do povo. Agora com esse novo plano, o direito de empreender está na mão do povo. Com o atual, estava na mão dos políticos. Vou ficar muito atento ao projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara. E vou ficar muito atento às discussões da Câmara. Vou tentar falar com vereadores que vão discutir esse plano para dar minha opinião a respeito disso. Afinal de contas, eu trabalho em São Cepé, sou um contribuinte em São Cepé, eu construo em São Cepé, volta e meia estou fazendo um prédio, estou fazendo alguma coisa que está movimentando a economia. Então, acho que eu tenho esse direito, além de contribuinte, o direito também de pedir, pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar. Vamos ficar atento a esse projeto de lei, mas eu acho que vai melhorar bastante.